Graça e paz, bom dia. Hoje é sábado, dia 30 de dezembro, último sábado deste ano. E chegamos aqui, graças a Deus. Pela misericórdia e graça de Deus, chegamos até aqui. Um abraço à irmã Val, Deus abençoe sua vida. E eu quero compartilhar, como assim tenho feito nessa semana, nas oportunidades que tive, com um trecho da palavra de Deus. Não vou tomar muito seu tempo, mas quero compartilhar algo importante. A nossa vida até então, ela teve muitos desafios até chegar ao dia 30 de dezembro, ou seja, o dia de hoje. Mas a verdade é que Deus está conosco. E o texto que eu escolhi é um dos textos que eu amo também. Eu amo a Bíblia, mas esse texto também me ajuda, e me ajudou muito em muitas horas adversas, onde tudo estava nebuloso, o céu cinza, como dizem alguns nossos irmãos, estava tudo escuro, não havia luz aparentemente no túnel. E esse texto muitas vezes me ajudou e continua me ajudando. É o único livro que fala de lamentações. Quando o profeta ele escreve essas lamentações, e eu me aterrizo aqui no capítulo 3, do versículo 19 em diante. Não vou ler todos os versículos, mas quero ler do 19 em diante, que diz assim: Lamentações, capítulo 3, versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que se atêm a ele, para a alma que o busca. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Esse texto é muito conhecido e ficou ainda mais para aqueles que não leem Bíblia, com a canção da Lagoinha que falava: torno a trazer à memória o que me dá esperança, o que pode me dar esperança, que nada mais do que o versículo 21. Disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. E em outras versões diz: torna a trazer à memória o que pode me dar esperança. Bem, nós chegamos até esse dia. Não sabemos como será o amanhã, que será 2024, mas trazemos até então muitas experiências, perdas, derrotas, alegrias, mas também tristezas, e muitas coisas que projetamos no início de 2023, na virada de 2022 para 2023, e não conseguimos realizar. Existem inúmeras coisas que eu gostaria muito de fazer e não consegui fazer em toda a minha vida, mas existem coisas que eu não planejei, nem nos melhores sonhos sonhei, desculpa a redundância, e eu vivi, experimentei. Mas o texto chega aqui falando de um homem, Jeremias, que foi escolhido no ventre da mãe dele, e que de forma muito pessoal, em particular, íntimo com Deus, ele fala não o que o povo quer ouvir, mas que o povo precisava ouvir. E por falar a verdade, falar a verdadeira profecia, que era contrária ao seu povo, ele acaba sendo maltratado, colocado preso, é colocado num buraco, perde pessoas queridas e perde a liberdade física. No entanto, ele não deixa de compartilhar, ele não deixa de compartilhar a verdade. E em um dado momento de tamanha dificuldade, o qual o texto, o capítulo 3, vai nos testemunhar, ele então fala: olha, lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel.
o momento clímax da dificuldade do profeta. E ele fala: minha alma certamente se livrará e se abate dentro de mim. Nos dias de hoje, quantas doenças têm sido causadas por as adversidades, os problemas, as dificuldades, as faltas na vida de quem quer que seja. Todo mundo tem problema, inclusive eu. Todos nós temos adversidades. Eu tenho uma frase que carrego comigo, que os problemas, quando são considerados como problemas, eles nos jogam no chão, nos jogam na cama, nos fazem nos tornar depressivos. Mas quando encaramos os problemas como apenas desafios, mais um gigante a cair, eles nos levantam, eles nos fazem vencer, eles nos impulsionam. Então encare os teus problemas, mais adversos que sejam, mais impossíveis que sejam, como um desafio e deixe o resultado com Deus. É óbvio, como eu disse anteriormente, nós não vamos deixar de fazer a nossa parte, porque Deus faz a parte dele. E a nossa parte é colocar diante do Senhor, agir onde temos que agir e deixar os resultados, as impossibilidades com o Senhor. E ele diz mais: isso me recordarei, o meu coração por isso tem esperança. Ou seja, torna a trazer a memória o que pode me dar esperança. Isso me remete a três coisas. A primeira delas, que o que já vivemos com Deus, esse testemunho do que já vivemos nos fortalece. Ainda que não estejamos vivendo hoje tempos melhores, o que vivemos com Deus, as vitórias, as experiências, é para que nós venhamos a pensar nessas experiências de outrora e apontar um futuro, mesmo que o presente não esteja acontecendo nada. Mas as vitórias, as adversidades vencidas no passado, onde Deus nos segurou com sua mão, nos fortaleceu, elas nos servem para que apontemos o futuro. Hoje pode estar ruim, mas se o passado foi maravilhoso e Deus assim nos fez vencer, isso nos aponta que precisamos recordar, trazer à memória o que pode nos dar, o que nos dá esperança. De uma outra forma, em segundo lugar, mesmo que você não tenha vivido, você seja um novo convertido, não tenha tanta experiência com Deus, ou mesmo que ainda não tenha vivido algo diferenciado, uma vitória assim, cabal, tirada a vitória cabal que há em Cristo Jesus sobre a morte, sobre o pecado, sobre essa vida, mas uma vitória nesse tempo. Você lê na Bíblia, você vê pessoas que viveram as mesmas dificuldades que você está vivendo e venceram. Você deve ter perto de você pessoas na igreja que viveram dificuldades como você viveu e venceram, chegaram até aqui. E você mesmo, com as dificuldades que você está vivendo, você está até aqui. Então isso quer dizer que, mesmo você não vivendo hoje e não tendo vivido no passado, você pode pensar que futuramente será melhor. Só basta você estar nas mãos de Deus, estar no centro da vontade de Deus, estar confiante. Um outro texto vai dizer em Salmos que muitos confiam em cavalos e em cavaleiros, mas eu farei menção do nome do Senhor. E é dessa forma que você vencerá. E por último, ainda que você esteja vivendo dias difíceis, você viveu no passado tempos complicados, você vive hoje o milagre e a mão de Deus, o braço estendido na sua vida. Por conseguinte, também você viverá o futuro de bênçãos, de vitórias. Romanos 8 vai dizer que nem a morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem nenhuma outra criatura, nada poderá nos separar do amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. É assim que eu tenho tentado viver, desse modo. Desde os 13 anos de idade, quando eu me tornei órfão, quando meu pai me largou na casa dos meus familiares, eu tenho aprendido uma coisa: que Deus não nos abandona. Não, Deus não nos abandona. As adversidades, elas existem, mas Deus não nos abandona. Eu fui músico por mais de 30 anos. Dei aula de violão, cavaquinho, contrabaixo, banjo, por muitos anos.
E lembro de uma história como músico de Beethoven, se eu não estou enganado. E essa história foi contada pelo pastor Valdomiro, lá de Parque São Basílio, numa aula, e eu guardei por ser músico. Em uma das cidades ou do país que Beethoven ele morava, e havia um monarca chamado Linovski, alguma coisa assim, um nome esquisito. E Napoleão Bonaparte iria invadir a cidade. E esse monarca ficou muito preocupado, porque Napoleão estava arrebentando. E interessante que ele por 3 vezes pediu a Beethoven que fizesse uma sinfonia, alguma coisa para receber e amenizasse a entrada desse guerreiro, desse homem aí lutador, que era Napoleão Bonaparte. Que agora tem até uma história sobre ele, né? Um filme. E depois de dizer para Beethoven, olha, você tem que fazer porque eu banco você, eu dou condições, só faltava dizer que Beethoven era o seminarista dele, né? E Beethoven, por fim, disse o seguinte, resumidamente, vou resumir a história. Príncipe, na minha vida existirão muitos príncipes, Linovskis e Ovosky a mais, mas uma coisa é certa, Beethoven só existe um, e sou eu, disse ele. O que eu quero dizer para você é que na nossa vida, as batalhas, as lutas, as adversidades, as perdas, as alegrias, as dificuldades, as intempéries da vida, já diz, né, a redundância, são inúmeras. Os gigantes Golias sempre existirão, ou seja, as lutas, elas acontecerão, mas o nosso Deus, ele é especialista em nos dar resultados improváveis, em trazer existências que não existem, chamar como fossem para nos abençoar. Como disse lá em Gênesis, haveria, pois, alguma coisa demasiadamente difícil para o Senhor? Como diz em Mateus e nos evangelhos sinópticos, Deus é o Deus dos impossíveis, e agindo Ele, ninguém pode impedi-lo. Então, tornar a memória, pensar no que pode dar esperança, é um fator determinante. Chegamos até aqui, dia 30 de dezembro de 2023. Quando eu pensaria em chegar aqui? Dia 2 eu vou fazer uma endoscopia e peço oração e um teste de lactose, que eu tenho já passado há um mês passando muito mal do estômago. E eu não tomo vinho, né? Como o Paulo fala. Mas assim, eu peço a sua oração. É uma adversidade que tem me incomodado com refluxo, por conta de lá 15 anos atrás, quando eu era gestor do Hotel Sheraton, condomínio Sheraton Barra, eu peguei uma bactéria, sei que é a Cabilore, na verdade, essa bactéria me trouxe muitos problemas. E a gente fez o tratamento, mas hoje me restou um refluxo já há décadas. E eu espero esse ano novo acabar com ele, ou ele acabar comigo, né? É um ou outro, mas eu creio que eu preciso trazer à memória o que pode me dar esperança. Então não desista. Hoje é apenas dia 30 de dezembro de 2023. Amanhã será o último domingo do ano de 2023, se Deus assim nos permitir lá chegar. Mas o importante é que você venha trazer à memória o que pode e poderá te dar esperança. E esse que pode te dar esperança é o nosso Deus. E Ele enviou o seu Filho ao mundo, como diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele não poupou nem o seu Filho, antes o entregou por nós. Como não nos dará as demais coisas? Martim Lutero, grande reformador, que em 1517, na capela de Wittenberg, afixou as suas 95 teses, se eu não estou enganado, ele disse o seguinte: se nós soubéssemos por completo o que temos em Cristo, morreríamos de alegria. E a verdade é essa: aquele que acha Jesus, ele acha o Pai. Então que você venha trazer à memória que pode te dar esperança.
Você tem Jesus na sua vida. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Você tem Deus que te amou tanto, te ama tanto, que não poupou nem o seu próprio filho. Então, nesse dia 30, eu não sei se amanhã eu terei essa oportunidade de aqui estar. Eu quero, nessa manhã do dia 30 de 2023, de dezembro de 2023, dizer para você: torne a trazer à memória o que te pode dar esperança. Deus é bom em todo o tempo. E eu quero deixar mais um pouquinho de uma canção. E depois nós vamos finalizar essa live. Se você puder compartilhar essa live, eu te agradeço. Se você puder curtir essa live, eu te agradeço. Se você pudesse dar uma estrelinha também, você vai nos ajudar. Se você puder ir lá no nosso canal do YouTube, canal Eu Sou Missionário. São 2 canais. O mais novo é o canal Eu Sou Missionário. Você coloca lá, @Antônio Marco Félix da Silva. É um canal pessoal onde a gente coloca notícias do campo. @Antônio Marco Félix da Silva, lá no YouTube. No nosso Instagram é @Pastor Marcos Félix. E o outro YouTube é @Pastor Marcos Félix 1. São 2 Instagrams, Pastor Marcos Félix e Pastor Marcos Félix _ beleza? Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Não se esqueça, traga sempre a memória o que pode te dar esperança. E a nossa esperança é Jesus, a viva esperança. Tenha um ótimo sábado, cheio de graça sobre graça. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Ele resplandeça o rosto dele sobre você. Que tenha misericórdia de ti. A paz. Um grande abraço. Tchau, tchau.